Bom dia a todos, bem-vindo ao webinar sobre Machine Learning e Inteligência Artificial aplicado ao gerenciamento de risco. Meu nome é Flávio Pou, sou engenheiro de aplicação no OpenCAD. Hoje temos o suporte da engenheiro Fernando Felipe e em marketing temos o André. Esse vídeo será disponibilizado no YouTube ainda hoje. E se você tiver alguma dúvida, por favor, utilize a aba de perguntas. Durante a apresentação, a gente pode responder, mas verbalmente a gente pode responder no final da apresentação. Também acesse nossos canais das mídias sociais. Temos o Facebook, o LinkedIn, o YouTube, que lá temos informações dos próximos webinars. Obrigado mais uma vez pela presença. Bom, vamos começar com o assunto. Acredito que a grande maioria já ouviu falar sobre Machine Learning, inteligência artificial, como solução de alguns problemas. Bom, tem notícias e cases relacionados a esse assunto que explodiram assim, nos últimos anos. Muitas instituições, entre elas financeiras, claro, buscam alavancar esses novos sistemas de inteligência artificial, essas abordagens de Machine Learning, que seria a aprendizagem de máquina, para gerenciamento de risco. Talvez ao invés de usar os modelos tradicionais estatísticos. E neste webinar vamos ver como Machine Learning e Inteligência Artificial estão mudando a paisagem na gestão de risco. Este webinar apresenta o conteúdo de um webinar que se encontra no site da MathWorks. O conteúdo é de alta relevância para analistas de riscos e apresenta caso de uso de inteligência artificial, soluções MathWorks aplicado ao gerenciamento de risco. Os apresentadores do conteúdo de certificação de Analytics e Fintech. Um minutinho, vou mutar as linhas. Bom, a segunda parte da apresentação é do Sr. Stuart Cozzola, que lidera o gerenciamento de produtos de finanças computacionais na MathWorks. O link se encontra no slide. Bom, esse webinar se divide em duas partes. Na primeira, vamos falar um pouco sobre Machine Learning, inteligência artificial no setor financeiro e como isso está mudando a forma das pessoas tratarem problemas. Em seguida, vamos abordar 5 perspectivas dos profissionais de setor financeiro quando eles trazem as soluções de Machine Learning para seus modelos de risco e ao que eles devem ficar atentos. Na segunda parte, vamos abordar a forma abrangente de Machine Learning e inteligência artificial, que são assuntos do momento, a tecnologia envolvida e a tendência de adoção dessas soluções. Também veremos exemplos específicos de Machine Learning e como isso está impactando analistas e o desenvolvimento dos modelos de risco. E também porque você deveria considerar o Machine Learning na sua área em particular. Também vamos falar sobre a integração do Machine Learning no atual ambiente de TI e no final teremos alguns minutos para dúvidas. Bom, Machine Learning e inteligência artificial nas notícias. Vemos que notícias sobre muitas empresas estão adotando Machine Learning em seus modelos de risco, de crédito ou, por exemplo, produtos para detecção de fraude. Os analistas que utilizam Machine Learning para obter resultados que seriam impossíveis das soluções tradicionais. Temos, por exemplo, aqui a notícia do Hedge Funds, que coloca toda a confiança nas plataformas automatizadas para fazer trading. Um exemplo, o Man Group, de Londres, colocou 45% dos seus ativos nessa forma automatizada de trading. E também vemos notícias de grandes investimentos de empresas em Machine Learning, de vários setores da indústria, não somente na parte financeira, setor financeiro. E também temos cursos voltados a estudantes, né,
sobre Machine Learning para trading específicos, até oferecido pela Udacity. Bom, primeiro de tudo, vamos entender o que é Machine Learning, segundo o FSB, que é o Conselho de Estabilidade Financeira. Bom, inteligência artificial é a teoria e o desenvolvimento de sistemas computacionais capazes de executar tarefas que tradicionalmente exigem a inteligência humana. Inteligência artificial é um campo amplo, do qual a aprendizagem de máquina, ou machine learning, é uma subcategoria. Se pararmos para pensar, para analisar, o que ocorreu nos últimos 10 anos? Vimos que com Big Data Analytics, né, e sua grande quantidade de dados trouxeram soluções que eram impossíveis a serem desenvolvidas 10 anos atrás. Vamos discutir um pouco dessas soluções nos próximos slides. Bom, no passado, o grupo de pesquisa quantitativa criava seus modelos. Eles focavam esses modelos baseados em estatística e econometria. Nesses modelos você encontra conceitos como modelos estocásticos, otimização, simulações, entre outros. Agora, uma área completamente nova, ciências de dados, está ampliando os modelos e as equipes tradicionais de pesquisa quantitativa, que os grupos de pesquisa quantitativa criavam, né? Agora está adicionando. Hoje você encontra conceitos como Real-Time Analytics, Deep Learning, análise de sentimentos, entre outros. Estamos na coluna à direita. Bom, o que está trazendo novas tecnologias e metodologias para esse grupo de pesquisa quantitativa? Bom, então, por que tudo isso acontece? Existe um círculo virtuoso de machine learning, ou seja, diferente de círculo vicioso, que é negativo, aqui um círculo virtuoso que é positivo. Machine learning e inteligência artificial estão entrando na jogada. Bom, inicia com uma grande massa de dados, então temos algoritmos inteligentes que manipulam essa massa de dados e temos visto que o crescimento também exponencial do poder computacional, do hardware, e tudo isso tem ajudado a alimentar esse círculo virtuoso. Ou seja, novos dados são incorporados ao novo poder computacional, novos algoritmos agora podem ser utilizados, e assim o ciclo continua, o hardware melhora e continua. Então, o que aconteceu devido a essa inovação? Principalmente, especialmente assim no setor financeiro, né? Vimos inovações na área de pagamento. Por exemplo, empresas como PayPal, Square, Toast, têm mudado a forma de processar pagamentos, como ela é feita. E também a área das áreas de blockchain, criptomoedas, smart contracts, estão amadurecendo. Vemos a Coinbase, Ethereum, a Hyperledgers, mudando a forma de pensar sobre essas transações e pagamentos. Também vimos muitos aprimoramentos na parte de trading, investimentos, robôs advisors, onde empresas como a Wealthfront e a Betterment têm assumido uma parte dos fundos mútuos tradicionais. Grandes gestores de ativos estão olhando seriamente para investimentos em tecnologia financeira. Também sobre o planejamento de aposentadoria, planejamento educacional. As ferramentas tradicionais de planejamento não são muito mais suficientes para atrair os millennials, né? Para eles economizarem. Bom, novas ferramentas e métodos estão sendo procurados por empresas como a Mind, e elas estão aproveitando essa oportunidade. Bom, no caso de empréstimos, que é o seguinte slide, o crowdfunding está crescendo bastante, empréstimos P2P, plataformas alternativas de captação de recursos. Empresas como Lending Club e SoFi estão oferecendo plataformas alternativas de empréstimo de dinheiro. E as pessoas não vão
mas pode ter a oportunidade de não ir mais para o banco para procurar um empréstimo. E sobre seguros, as empresas de subscrição e tem muitas plataformas agora de comparação entre as seguradoras, como a Lemonade e a Oscar, estão chamando a atenção de gigantes da indústria de seguros e desafiando, né, porque vão fazer a própria competitividade entre os preços dos seguros. Sobre o inteligência artificial e Big Data e dados alternativos, não é mais uma moda passageira, né? Como dizem, o Vale do Silício está chegando em Wall Street, né? Silicon Valley em Wall Street. Desafiando muitos paradigmas existentes em armazenamento de dados, na computação, tomada de decisão humana. Sobre a segurança, a gente tem que tomar cuidado também, segurança cibernética, autenticação, criptografia. É uma oportunidade, assim, com a oportunidade vem o risco. Muitas preocupações regulatórias de segurança estão aparecendo. Assim, com esse rápido crescimento que a tecnologia financeira oferece, oportunidades aos empreendedores para enfrentar os enormes desafios de segurança, temos empresas como a Veracode e a Telesign, que estão se esforçando para enfrentar esses desafios. Bom, agora temos uma visão ampla do que Machine Learning e inteligência artificial com respeito ao setor financeiro. Bom, vamos agora abordar 5 pontos que na prática analistas financeiros deveriam ter ao optar por Machine Learning nos seus produtos. Tipicamente, pessoas pensam que Machine Learning é uma solução genérica para todos os problemas, mas não é bem assim, né? As pessoas podem afirmar que Machine Learning é melhor que para detecção de fraude, procurando alguma oportunidade de arbitragem e trading, mas também não é uma regra ainda, né? Temos muitos problemas na área de Machine Learning e temos que tomar cuidado com esses problemas. Por exemplo, de classes desequilibradas. E também um modelo que dá 100% de precisão ainda pode não ser bom o suficiente. E por causa disso, ainda não podemos substituir as soluções tradicionais para fraude, por exemplo. Então, os analistas de riscos precisam estar cientes dessas limitações do Machine Learning. Bom, tipicamente, pessoas afirmam que os modelos funcionam bem em conjuntos de dados que foram treinados e testados, claro. Mas não acontece o mesmo quando vai para a produção. Os analistas de risco devem tomar cuidado com alguns aspectos antes de colocar o modelo em produção. Por exemplo, temos dados suficientes para o conjunto de dados? Como lidamos com o bias, né, o viés de conjunto de dados? Cuidado com o overfitting também. Uma solução pode ser verdadeira para um problema, mas sofre bastante overfitting. E uma análise histórica também não é uma previsão. Um objetivo é fazer uma previsão precisa, claro, mas o histórico não é suficiente. O que aconteceu no passado pode não acontecer no futuro, pode não se repetir no futuro. Mais uma vez, analistas de riscos devem estar atentos a esses aspectos. Como terceiro ponto, vamos falar de transparência. Muitas pessoas afirmam que soluções com machine learning simplesmente não funcionam. Não, simplesmente funcionam, mas não sabem como funcionam. Assim, não é sempre uma boa ideia para analistas de risco implementarem a solução machine learning, porque não tem a transparência como funciona. Machine learning é relativamente algo novo, né? Não foi comprovado pela ciência. Mas quando falamos de interpretabilidade e audibilidade, que modelos de análise de riscos deveriam se preocupar, o Machine Learning oferece soluções como caixa preta. Você não sabe o que está acontecendo dentro. Você treinou, testou e funciona, mas você não sabe o que tem dentro. O que significam os pesos do Machine Learning.
Portanto, um outro aspecto é sobre a transparência do código. A solução possui múltiplas partes, entre elas diferentes softwares open source. Você treina, trabalha os dados em um software, você treina em outro, você testa em outro. Essa implementação pode ser um grande problema na hora de integrar tudo, porque as diversas tools podem não se integrar. E por último, assim, a habilidade de um cientista de dados, que é extremamente importante. Hoje em dia, muitos afirmam que são cientistas de dados, mas cientistas que não possuem as habilidades certas para trabalhar com os complexos algoritmos e utilizá-los apropriadamente, pode ser uma receita para desastre. O quarto ponto é sobre a avaliação dos modelos. Tradicionalmente, as pessoas criam os modelos estatísticos e definem certas métricas para avaliar os próprios modelos. Mas quando falamos de modelos machine learning, existe um desafio em qual métrica em particular será utilizada para o modelo, para avaliar o modelo. Primeiro de tudo, você tem que pensar se a métrica faz sentido para o caso que está trabalhando e quais não fazem sentido algum. Também você tem que pensar sobre o comportamento do modelo em diferentes regimes. Por exemplo, você avalia que seu modelo utilizando o valor médio quadrático ou o R quadrado. Bom, essas perguntas devem ser levadas à mesa para os analistas de risco determinarem as métricas para avaliar seus modelos. Como último ponto, quinto ponto, devemos nos assegurar para onde estamos caminhando com essas soluções. Muitos afirmam que machine learning substituirá os humanos na maioria das aplicações. Bom, devemos tomar cuidado com esse tipo de afirmação, né? Isso é uma febre do momento, né? Bom, porque não estamos vendo várias inovações, porque estamos vendo várias inovações não significa que vai substituir os modelos tradicionais. Ainda precisamos de pessoas. A inteligência artificial não é uma inteligência aumentada. Ela veio para fazer as coisas mais rápido, melhor, mais barato, não substituindo os seres humanos completamente. Possuir um modelo de risco robusto é fundamental para o sucesso da empresa, a gente sabe, mas precisa tomar cuidado com essas inovações. Bom, estamos apenas começando no âmbito de inteligência artificial e machine learning. Bom, para finalizar a primeira sessão deste webinar, vamos falar sobre a arquitetura apresentada pelo FSB, novamente o Conselho de Estabilidade Financeira, que documentou recentemente um dos relatórios nessa imagem do slide. A arquitetura apresentada tem dois fatores, os fatores de oferta e os fatores de demanda, que precisam ser seguidos rigorosamente, né, para adotar a inteligência artificial e machine learning no setor financeiro. Do lado de fatores de oferta, vemos muitos avanços de tecnologia nos setores financeiros, entre eles, por exemplo, o custo de poder computacional tem diminuído, disponibilidade de infraestrutura e dados para aplicar novas técnicas. Já no lado de fatores de demanda, que é o mais importante, muitos dos avanços precisam aprimorar a rentabilidade, a competitibilidade das instituições financeiras e também precisa ter uma melhor regulação. Analistas de risco devem considerar que essa arquitetura do FSB deve ser adotada ao implementar inteligência artificial e machine learning. No setor financeiro, as empresas buscam sempre aumentar os ganhos e reduzir os custos, né? Esse é o objetivo ao implementar essas soluções na empresa. Bom, segundo o FSB, há encontros, né, recorrentes das empresas do setor financeiro e fintechs com os reguladores. Assim, o objetivo desses encontros é adotar o machine learning de forma responsável. Ou seja, os reguladores estão se reunindo com empresas para estudar o assunto, para no futuro colocar na mesa e talvez aprovarem ou não. Bom, vamos na segunda parte. Na segunda parte
da apresentação, vamos focar mais nos algoritmos de Machine Learning. Portanto, vamos citar, não vamos citar mais inteligência artificial, tá? A gente só trabalhar com Machine Learning. Só uma pausa para beber um pouco de água. Bom, Machine Learning não é algo novo, né? Está presente faz décadas. Na última parte da figura, aqui temos a perspectiva, na figura do lado esquerdo, temos a perspectiva histórica da evolução de Machine Learning. Houve um rápido crescimento, que era na época da internet, devido ao Big Data, um pouco antes dos anos 90, até continua. Por que Machine Learning é tão bom quanto o ser humano, né, em algumas tarefas? Temos exemplo do desafio anual de reconhecimento de imagem, aqui na figura à direita, que a partir de 2012 começaram a se utilizar redes Deep Learning. E a partir desse ano, a gente pode ver no gráfico que o erro caiu bastante. E agora estamos próximos da acurácia humana para o reconhecimento de categorias de imagens. Próximos ou acima do reconhecimento humano. A rede chama AlexNet, ela está disponível para importá-la no MATLAB, se você quiser fazer o teste com imagens. Então, essa queda significativa da taxa de erro, a gente levanta uma pergunta. Deep Learning pode competir com os modelos de risco atuais? Bom, no próximo slide vamos nos afundar com o Big Data e Deep Learning, podem competir e como foi que conseguiram essa capacidade próxima do ser humano. Bom, temos muitos dados rotulados, assim, para poder treinar. Esses dados estão disponíveis publicamente ou são privados. E, bom, temos os dados, mas a partir do processamento, a partir de 2016, tivemos a inclusão das GPUs, assim, em forma massiva, né? E, ou seja, aumentou o poder computacional, né? Temos muitos nós, muitos parâmetros para estimar, e isso revolucionou o uso. Também temos a disponibilidade de modelos pré-treinados, ou seja, o Transfer Learning, você pode utilizar, e realizar alguns ajustes dos modelos para tarefas mais específicas. Por exemplo, o AlexNet tem reconhecimento de muitas classes, de categorias, mas você pode ajustar para reconhecer uma classe específica. Apenas muda as últimas camadas do treinamento. Isso acontece bem mais rápido. Bom, agora vamos abordar por que os analistas de risco deveriam se preocupar. Bom, no lado esquerdo, temos uma publicação recente da JP Morgan, destacando que quanto de estratégias com Machine Learning são utilizadas nos investimentos. E o ponto é que empresas estão buscando ou logo irão adotar Machine Learning mais amplamente. A outra imagem à direita é uma opinião publicada pelo Instituto Nacional de Finanças sobre o uso de Machine Learning. Assim, nesse artigo, tem o objetivo de dar uma introdução ao Machine Learning e discute vários casos de aplicação dentro das instituições financeiras, como, por exemplo, com exemplos de modelagem, risco de crédito, detecção de fraude de cartão e lavagem de dinheiro. Também discute alguns assuntos sobre a natureza da solução, como uma caixa preta, ou seja, vale a pena ler ambas publicações. Então, se colocar no Google o que está escrito no título, você já encontra a apresentação. Bom, agora vamos abordar um exemplo, né, com Machine Learning, como Machine Learning pode ser utilizado. Esse exemplo vem de uma aplicação do McKinsey, que é sobre o The Future of Bank Risk Management. Esse é um exemplo sobre empréstimo hipotecário, onde você precisa dar uma decisão se empresta ou não empresta. O cliente tem 25 anos, tem mestrado, remuneração variável, trabalha na indústria da moda, vem de uma família rica. Então, temos esses dados de entrada. Vemos na imagem que esse cliente se encontra no meio topo direito do gráfico.
pelas características, parece ser um bom cliente para fornecer um empréstimo. Mas se analisarmos o modelo tradicional, contínuo, que seria a curva em branco, vemos que o cliente está fora da área abaixo da curva. Ou seja, talvez porque o modelo tradicional utiliza algum tipo de suavização, né? Você não tem os picos. Portanto, o modelo tradicional irá negar o empréstimo. Mas vemos que um grupo de pessoas, vemos que o machine learning, que é a área verde e vermelha, encaixa o cliente como um bom pagador. Também vemos um grupo de pessoas na parte esquerda, assim, superior, da curva, né, que tem um potencial de bons pagadores também. Então, vemos valor no modelo de machine learning, pois não aplica a suavização, né, o smoothing nos modelos. E também o machine learning pode ajustar essas relações não lineares entre as features. Bom, isto proporciona encontrar boas oportunidades de empréstimo. Assim, portanto, esse é um objetivo no qual o machine learning é um bom modelo para alta complexidade. Esse exemplo utiliza apenas machine learning. E a gente compara ele com a técnica tradicional. Um outro exemplo utiliza, que é da FICO, né, do Scott Zoldi, FICO, tem um link abaixo. Ele é um gráfico que mostra a curva ROC, que onde a curva se aproxima mais do 100 ou do 1, ele tem uma melhor acurácia. Essa curva mostra um modelo tradicional, a curva de um modelo machine learning e um modelo híbrido, que junta o modelo tradicional com o modelo machine learning. Vemos que o modelo puro machine learning tem uma melhor performance, mas o modelo híbrido está bem próximo. Ou seja, você pode usar o aprendizado de máquina para expor novas características latentes, assim, que são poderosas e preditivas para o risco de crédito. Você pode incorporá-las, né, diretamente no seu modelo de scorecard. E isso também preserva um pouco a transparência enquanto melhora a previsão, né, porque você está utilizando o formato tradicional e um pouco de machine learning. Você tem um pouco mais de transparência de uma parte do modelo. Agora vamos falar um pouco do workflow aqui do machine learning. Aqui um exemplo com o MATLAB, que você aplica. Você tem seus dados de entrada, uma tabela, um Excel, um TXT. Você já pode, assim que importar, você já pode fazer uma visualização dos seus dados, e escolher as features que você vai utilizar para o treinamento. E também você tem alguns aplicativos do MATLAB que você pode utilizar, por exemplo, Classification Learner, ou Regression Learner, para criar seu modelo, e você pode até testar todos os modelos possíveis de uma vez só. Você deixa treinando e depois você compara o que teve a melhor acurácia, o erro, né? O menor erro, né? E você pode incluir modelos para validação também, seria uma curva, uma matriz de confusão. E objetivo, sim, do modelo, né? Exportar, ou seja, implementar dentro do sistema de produção do seu banco. Isso você pode exportar como C, C++, Java, .NET. Isso é uma boa alternativa para integrar o modelo na sua empresa. Aqui temos um pouco das diferenças, né? Machine Learning e estatística. Na verdade, o que muda é um pouco da terminologia que são diferentes, né? Modelos são networks, trees, gráficos. Os parâmetros de Machine Learning a gente chama de peso. O fit, que seria o ajuste, chama de o aprendizado. O test performance, o generalization. E a regressão, classificação e estatística, a gente chama agora de supervised learning. A gente vai ver um pouco mais sobre isso. A density estimation e o clustering é já o aprendizado não supervisionado. E também tem conferências de estatística e machine learning que você pode conferir.
Bom, Machine Learning se divide em não supervisionado, aprendizado não supervisionado, e aprendizado supervisionado e semi-supervisionado, ou reinforcement learning, por reforço, né? Aprendizado por reforço. Bom, o aprendizado não supervisionado, o objetivo é você detectar grupos, que seus dados não têm rótulos. Você fornece dados de entrada e o objetivo é agrupar esses dados de entrada. Quando você coloca um novo dado, você pode incluir, você pode trabalhar com agrupação, né, com os clusters, se eles se encaixam no cluster certo. A gente vai ver um exemplo disso. E o Supervised Learning, dentro do Supervised Learning, a gente tem o clustering. O Supervised Learning, que seria aprendizado supervisionado, você desenvolve um modelo baseado nas entradas e nas saídas. Ou seja, você tem a entrada e você sabe a saída que você quer chegar. Senão ele continua aprendendo até chegar próximo da saída. Bom, dentro do aprendizagem supervisionada, temos a classificação e a regressão. Bom, um cluster seria uma entrada categórica, a classificação também seria uma entrada categórica, ou seja, se pertence a uma classe ou não, né? E já a regressão é uma saída contínua, né? Numérico. Um é discreto, né? E outro é numérico. Bom, um pouco de clustering, a gente tem algoritmos como o K-means, o fuzzy, X-means, o hierárquico, temos redes profundas, Deep Neural Networks, que cuidam de clustering, Gaussian Mixture e o HMM, né, que é o Hidden Markov Models. Um rápido exemplo assim, de detecção de fraude com clustering. O histórico de comportamento de compra de um cliente entra no cluster verde, o histórico. Mas na época de Natal, o cliente faz uma compra fora da rotina, compra algo muito caro ou algo que não, mas aí tem a data de quando ele comprou, né? Portanto, essa nova compra pode cair no cluster azul, agrupamento azul. Isso pode ser interpretado como uma indicação de fraude ou pode ser uma mudança de comportamento do cliente. Aí, em cima dessa análise, a gente pode tomar uma decisão. Classificando de algoritmos para classification. Né? Temos aqui algoritmos Super Vector Machine, conhecido como SVM, o Naive Bayes, o vizinho mais próximo, análise discriminante, as redes neurais entram novamente, árvore de decisão, Ensemble Methods, regressão linear, regressão logística. São os algoritmos que temos disponíveis no MATLAB. Bom, e um exemplo disso seria uma classificação de rating, né? Onde você tem múltiplos parâmetros de entrada e tem a saída, o rating, né? Você faz o treinamento desse modelo, comparando entradas e saídas, né? E você pode fornecer novos dados de entrada para saber o rating, se a categoria de rating que esses novos dados se encaixam, tá? Para regressão, a gente tem um pouco menos algoritmos, a gente tem os últimos algoritmos que também temos em classificação, tá? Regressão linear, mais utilizada, regressão logística. E um exemplo de regressão com Machine Learning, temos o detector de probabilidade de default, ou seja, a probabilidade de calote, né? Você insere esses dados do cliente, mas você tem uma probabilidade, ou seja, você tem de 0 a 1 se o cliente é probabilidade de default ou não é, tá? Esse seria algo contínuo no tempo. Bom, assim, para a última parte do webinar, vamos falar sobre a integração do Machine Learning, né, no ambiente das empresas. Primeiro, você tem que modelar, né, fazer seu modelo de risco quantitativo e compilá-lo. Na compilação, você gera um arquivo
implementação, que temos os produtos de MATLAB Compiler, você pode gerar um Java, um .NET, C, um Excel add-in, e você pode utilizar esse modelo no Excel, sem problemas. A segunda parte é a implementação, né, do componente. Para ter maior escalabilidade, você pode usar GPU, CPU, computação paralela distribuída, seus clusters, para agilizar esse processamento. Por exemplo, você coloca isso no banco e milhares de pessoas utilizam ao mesmo tempo. Para isso, você pode utilizar as distribuições, a sua infraestrutura, né, como o on-premises, que é da sua própria empresa, ou você pode instalar isso numa cloud privada, uma cloud pública. Tá? Assim, claro, conectar todos os seus bancos de dados para alimentar algoritmos, né, se eles vão se basear nos seus dados. E, assim, claro também que você precisa fornecer os resultados do seu modelo para pessoas certas, no tempo certo e no formato certo, né? Pode ser mobile, pode ser web, dashboard. Esse seria um caminho do ambiente de uma visão geral de como funcionaria desde o modelo de risco até a visualização, né? Até a utilização isso no ambiente da TI da sua empresa. Isso pode mudar de empresa para empresa. É uma apresentação genérica. Bom, para finalizar, temos perguntas, vamos abrir para perguntas, mas antes disso eu queria falar sobre onde você pode conseguir mais informações com a gente. Tem no site da MathWorks o e-books, né, sobre Machine Learning, bem completos, tem exemplos que você pode utilizar, é gratuito. O Practical Risk Modeling também é um e-book sobre geração de risco. Temos risco de crédito, risco de mercado, e você pode utilizá-los para conhecer mais sobre esses assuntos. Tem um pouco de teoria, tem um pouco de prática, tá? E é gratuito também. Temos também os cursos de Deep Learning no RAMP, que é um curso rápido de 2 horas, onde você consegue aprender um pouco de Deep Learning na prática. Isso você utiliza as máquinas virtuais da MathWorks e vale a pena. E também você pode entrar em contato com a gente, com o OpenCAD, contato@opencad.eng.br e conversar com um dos nossos executivos de contas e requerer uma trial para você fazer o teste. A gente precisa conhecer o seu problema para a gente fornecer a trial certa, com os produtos certos. Agora abro espaço para dúvidas, tá? Utilize, por favor, a aba de perguntas. Mais uma vez informando que esse webinar, assim eu estou repassando, que é um webinar já existente no site da MathWorks, apenas estou passando em português. O conteúdo é relevante, também vale assistir o webinar lá. O conteúdo é praticamente o mesmo. E, bom, obrigado e fico no aguardo das perguntas, tá? E após responder as perguntas, a gente encerra o webinar. Obrigado. Por favor, utilize o campo de perguntas. Bom, temos aqui umas perguntas, né? Na verdade, quem chegou atrasado, né, na apresentação, queria conhecer mais o que aconteceu antes, chegou no meio, né? Temos esse webinar disponível no YouTube ainda hoje, editado. Então você pode acessar. Também você vai receber um link do próprio GoToWebinar, com acesso ao link acho que no máximo em 1 hora você vai receber esse link. Bom, se tiver mais uma pergunta, por favor, utilize o campo. Obrigado. Bom, gente, a gente não tem perguntas, tá? Por favor, se tiver alguma pergunta, pode mandar no flavio.pou@opencad.eng.br ou também no contato@opencad.eng.br, tá? Obrigado pelo seu tempo e espero vê-los novamente nos próximos eventos, webinars da OpenCAD. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todos. Falta 2 semanas, tá? Obrigado.